Bom dia a todos e todas. Nós estamos aqui tratando da Comissão Especial de Inquérito, visando apurar as ações e omissões do governo municipal de Bauru no enfrentamento da pandemia de Covid nos anos de 2020 e 2021. Hoje é dia 6 de agosto de 2021 e nós retornamos aqui às atividades, depois de um intervalo de 5 minutos, às 11 horas e 34 minutos, para dar sequência à leitura do relatório. Estamos aqui presentes, eu, vereador Borgo, vereador Locadora, vereador Juninho e o vereador Ubiratã virtualmente, além do vereador Pastor Edson, vereador Carlinhos, que estão conosco também participando. Vereador relator, fique à vontade para a gente poder fazer a leitura final do relatório. Muito obrigado, presidente. Continuamos então a segunda parte da leitura, paramos para tomar uma água e ir no banheiro. Parte 3, item 7, principais apontamentos da CEI da pandemia. A presente Comissão Especial de Inquérito foi instaurada com o objetivo de esclarecer à população bauruense as ações e possíveis omissões do Poder Público Municipal no enfrentamento dos efeitos da pandemia, após a fala do secretário municipal de Finanças da Prefeitura de Bauru em audiência pública, relatando que parte do dinheiro recebido do governo federal pelo município foi utilizado para o pagamento de precatórios, em especial o precatório originado no processo da Floresta Urbana. Em que pese o secretário ter esclarecido que o dinheiro utilizado para pagamento do precatório estar vinculado ao inciso 2º do artigo 5º da Lei Complementar número 173 de 2020, entendendo os gestores públicos que se trata de livre alocação, a legislação estipulava o uso em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros. Conforme exposto, além do precatório da Floresta Urbana, o município também estava condenado em criar leitos clínicos e de UTI à população bauruense. Cumpre salientar que ambas as condenações eram anteriores à pandemia. Porém, tendo em consideração o princípio da especialidade das leis e a necessidade da criação de leitos para salvar a vida da população, além de contribuir para a alteração do Plano São Paulo, que determinava o fechamento do comércio, chegamos à conclusão de que o município errou em utilizar parte da verba recebida para pagamentos de dívidas anteriores, ao invés de investir na saúde. Outras questões puderam ser observadas. Vejamos. A Prefeitura de Bauru não está cumprindo com a Lei Municipal número 7.447 de 2021, publicada no dia 6 de maio de 2021, que determina a publicação no site da Prefeitura da lista com as filas das consultas, exames e cirurgia, maculando o princípio da legalidade. No mesmo diapasão, entendemos que o Decreto Municipal número 15.472, de 16 de junho de 2021, bem como a Lei Estadual número 17.268, de 13 de julho de 2020, que permitem a visita de pacientes Covid nos hospitais públicos, não foram respeitadas até o momento, também maculando o princípio da legalidade. Conforme relato da secretária da SEBS, alguns benefícios assistenciais estão sendo entregues diretamente pela presidente do Fundo Social de Solidariedade. Ocorre que o fundo é administrado pela mãe da prefeita e existem relatos na imprensa que a presidente poderia se candidatar a um cargo de deputada nas próximas eleições. Em que pese o Supremo Tribunal Federal ter afastado a aplicação da súmula vinculante número 13, nepotismo, a cargos públicos de natureza política, data máxima vênia, entendemos que foge da razoabilidade, caso a candidatura venha a se confirmar no futuro. Assim, sugerimos à prefeita que analise a situação. Outro ponto que merece destaque foi a quantidade de denúncias recebidas e atendidas pela Prefeitura. Nos 10 meses de pandemia referente ao ano de 2020, a ouvidoria recebeu 2.088 denúncias, sendo atendidas 1.976, ou seja, 95%. Já nos 4 primeiros meses de 2021, a Prefeitura recebeu 2.994 denúncias, sendo atendidas 1.891, ou seja, 63%. Diante os números, podemos perceber que, em relação ao ano 2021, muitas denúncias deixaram de ser atendidas, porém, há de se observar que somente nos primeiros 4 meses de 2021, as denúncias superaram os 10 meses de 2020, pontuando que no ano de 2021, a agressividade das novas cepas, a quantidade de pessoas infectadas e que vieram a óbito, além da falta de leitos, que impactaram na percepção da população, elevando o número de denúncias.
Porém, teremos mais efetividade na fiscalização e, consequentemente, na diminuição do contágio se o município tivesse ampliado o convênio com a atividade delegada. Outro apontamento, outro setor que falhou foi a fiscalização do transporte público em relação às aglomerações e higienização. Durante a pandemia, a imprensa noticiou por diversas vezes lotação em ônibus e falta de higienização, fato constatado por alguns vereadores e corroborados pelos depoentes. Com a devida vênia, mas justificar a falta de veículos necessária ou a limitação de usuários diante a possibilidade de prejuízo financeiro ao município foge ao razoável, vez que estamos tratando de vidas. Caso a questão financeira fosse o único impeditivo, deveria ter o município utilizado de algum fundo municipal como garantidor de possíveis prejuízos, mas não se omitir diante dos maiores meios de proliferação do vírus. Outro apontamento, podemos indicar também a falha em relação aos testes em massa que poderiam ter sido utilizados em mais ocasiões, inclusive com o acompanhamento dos familiares dos infectados, assim como ocorreu em outros países. A falta de testagem em massa e o acompanhamento dos infectados, além das pessoas que tiveram contato, poderia ter diminuído o contágio e as consequências da pandemia. Porém, alguns fatos são tratados de formas mais abrangentes diante do interesse público. Então, pela complexidade do tema, né, esses foram alguns apontamentos que nós fizemos até em conversa, em reunião, mas os dois principais temas nós entramos agora de forma mais detalhada. Então, o item 7.1, do pagamento do precatório da Floresta Urbana em detrimento da abertura de leitos. O artigo 23 da Constituição Federal reza ser competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios o cuidado com a saúde e com a assistência social. Já o artigo 30, inciso 7 da Carta Magna, estabelece que compete ao município prestar, em cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, serviço de atendimento à saúde da população. Sem alongar no tema, à União cabem os procedimentos de alta complexidade, alto custo, aos Estados, as de alta e média complexidade, aos municípios, de acordo com as PPI, Programação Pactuária Integrada, as ações básicas e as ações de baixa complexidade. E, segundo acordado com os Estados, as de média e alta complexidade, para as quais possuem recursos financeiros, humanos e materiais. Assim, em uma análise superficial, poderíamos defender que a criação de leitos de UTI não seria incumbência do município, mas do Estado e da União. Porém, conforme disposto acima, o município de Bauru foi condenado de forma solidária com o Estado e a FAMESP a criar leitos suficientes para atendimento da população, não havendo margem para questionamento de competências diante o trânsito em julgado da ação. Assim, se tinha obrigação de pagar os precatórios, também tinha a obrigação de criar leitos. Cumpre salientar que tanto o pagamento dos precatórios quanto a criação de leitos clínicos e de UTI precediam a pandemia. Porém, enquanto o município dispôs de todos os esforços possíveis para pagar os precatórios, em especial da Floresta Urbana, assim não ocorreu com o cumprimento da obrigação de criar leitos, em que pese os diversos pedidos do secretário municipal de saúde no ano de 2020. O que vimos durante o ano de 2020 foi uma espera inerte pela abertura do Hospital das Clínicas, como se fosse a única solução para a falta de leitos, não observando que o município tinha uma condenação judicial para cumprir, enquanto os cidadãos morriam por falta de atendimento. Conforme restou comprovado, e em que pese os vários pedidos por leitos feitos pelo então secretário municipal de saúde, o prefeito municipal, acreditando que a pandemia permaneceria por 3 meses, deixou de preparar o município para as fases mais difíceis. Com a devida vênia, a alegação que atuou de maneira correta ao oferecer os respiradores e o custeio de 10 leitos no Hospital das Clínicas, na tentativa de acordo com o Ministério Público, não deve prosperar, visto que esse acordo somente foi efetivado no dia 15 de abril de 2021, após o desembargador relator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo alertar sobre os efeitos das medidas protelatórias. Não obstante, devemos lembrar que o município não tinha condições financeiras de arcar com esses 10 leitos de UTI, vez que contava com cadastramento e custeio pelo Ministério Público, pelo Ministério da Saúde, sendo que esse não pode repassar dinheiro para o hospital de campanha. Conforme depoimento do atual secretário de Finanças, o município só teria para custear esses 10 leitos por 3 meses. Assim, se no ano de 2021 já estava difícil o custeio, não podemos imaginar como seria em 2020 com a citada queda de arrecadação.
Cumpre salientar que o custeio dos 10 leitos de UTI no Hospital das Clínicas de Bauru do Ministério da Saúde só foi possível graças ao acordo realizado na ação popular interposta pelos vereadores Eduardo Borgo e Coronel Meira. Não bastasse, devemos lembrar que, além do elevado número de mortes decorrentes da falta de leitos, também podemos observar as consequências para a manutenção do município na fase vermelha do Plano São Paulo, impactando no desemprego e na queda da arrecadação e seus efeitos. 7.2. Dos reflexos econômicos. Conforme depoimento de Wallace Sampaio, presidente do Sincomércio, 70% do PIB de Bauru depende do comércio e serviços, sendo que esses foram os setores mais impactados durante a pandemia. Haja vista que só no ano passado o comércio ficou totalmente fechado por 96 dias e cerca de outros 30 dias parcialmente fechado com atividade reduzida, ora com 4 horas de atendimento, ora com 6 horas de atendimento, sendo que o comércio de bares e restaurantes ficaram com as portas fechadas por um período ainda maior. Tivesse o município permanecido com as atividades econômicas em funcionamento, com todos os protocolos de saúde, não haveria uma queda brutal na arrecadação, podendo o município utilizar do recurso advindo do governo federal para a criação de novos leitos, ao invés de pagar pelo precatório da floresta urbana. O fechamento do comércio contribuiu para a diminuição da arrecadação. Com isso, o município não conseguiu arcar com suas dívidas, em especial o pagamento dos precatórios, tendo que utilizar verba federal que deveria ser usada para mitigar os impactos da pandemia, para o pagamento de obrigações assumidas antes desta. 7.2.1. Dos reflexos diante a paralisação das atividades econômicas. As medidas de restrições adotadas pelo município de Bauru e pelo governo estadual impactaram profundamente na economia bauruense, refletindo no fechamento de várias empresas, no desemprego e na queda de arrecadação, além do aumento das necessidades alimentares pela população. O depoente Cilso José de Moraes, presidente dos Sincomerciários, Sindicatos Empregados do Comércio, diz que, segundo pesquisa do CAGED, existe atualmente em Bauru cerca de 25 mil comerciários, os quais têm em média ganho mensal entre um salário mínimo e meio e 2 salários mínimos. Com a notícia no início da pandemia, em meados de março de 2020, teve informação que cerca de 1.200 comerciários ficaram desempregados e atualmente esse número triplicou. No mesmo sentido, as informações de Wallace Sampaio, presidente do Sincomércio, alegando que entre março e dezembro de 2020 foram fechadas 20% das empresas varejistas do comércio de Bauru, não incluindo os bares e restaurantes, porque não são da representação direta do Sincomércio. Isso quer dizer que tivemos 1.600 empresas fechadas em nossa cidade. Esclareceu o presidente do Sincomércio que havia um cadastro ativo de 8.600 empresas só no município de Bauru, sendo que, em decorrência da pandemia, até o mês de janeiro de 2021, cerca de 1.600 empresas fecharam as portas. E hoje, no caso, na data do depoimento, esse número já ultrapassa a marca de 2.000 empresas fechadas, sem falar da MEI, microempreendedor individual, cuja situação é mais catastrófica ainda. Corroborando essas informações, o depoente Reinaldo Café, o presidente da CIB, diante uma análise à luz setorial, expôs que 70% da geração de riquezas está no setor terciário, que é o de comércio e serviços, 28% no setor industrial e aproximadamente 2% no setor primário, que é o agropecuário. E se a economia do Brasil teve uma recessão de 4,2% no ano passado, estamos falando de 9% de queda nominal. A estimativa realizada pelo depoente indica que perdemos um mês do Produto Interno Bruto bauruense. Logo, se o Produto Interno Bruto bauruense é de 13 bilhões ao ano, o município perdeu em geração de riquezas algo em torno de 1 bilhão de reais. Charles Rodrigues, secretário de Desenvolvimento Econômico, sustentou que de janeiro de 2021 até o momento, o comércio foi o que mais sofreu com a crise, vez que sofreu uma retração de 25% de perdas de postos de trabalho, o que representa algo em torno de 1.000 empregos. Já isso em relação ao ano de 2021, que ele se refere. Já na área de serviço, foi identificado no mesmo período um equilíbrio entre demissão e admissão, enquanto que na indústria tivemos um acréscimo de 500 postos de trabalho. O setor que impactou de maneira importante na economia foi a construção civil, uma vez que tivemos um crescimento considerável de admissões, em torno de 3.500 carteiras assinadas, com uma pequena taxa de demissão. Everson Demarque,
ex-secretário municipal de Finanças, expôs os efeitos da paralisação das atividades econômicas, entre eles a queda da arrecadação. A previsão orçamentária para o ano 2020 era de 1 bilhão e 300 milhões. Porém, em abril, no início da pandemia, havia uma previsão de queda de arrecadação de 110 milhões de reais diante a paralisação das atividades econômicas. E que, se não fosse o auxílio financeiro do governo federal, com certeza o município teria dificuldades para fechar o ano, porque não teria financeiro para pagar as despesas. Já Herberton de Araújo Basílio, que é o atual secretário de Finanças, asseverou que todos os tributos e impostos tiveram acentuada a queda de arrecadação, por exemplo, IPTU, pois no instante que foi passada a primeira parcela de abril para dezembro, o aumento na inadimplência foi algo em torno de 35% no mês de dezembro, admitindo que o principal motivo da queda de arrecadação foi o desemprego e o fechamento das empresas. Por isso que os recursos advindos da União foram fundamentais para fechar o exercício passado. Palavras do secretário de Finanças. Porém, o maior problema gerado com a paralisação das atividades econômicas foi a necessidade alimentar. Conforme relatou Ana Cristina, secretária da SEBS, o município tem 10.159 famílias vivendo em Bauru com R$ 89,00 mensais, consideradas em extrema pobreza, e que antes de março de 2020, o município tinha cerca de 1.000 famílias pedindo cestas básicas por mês, sendo que agora, em maio de 2021, quando o momento da oitiva, esse número passou para 3.399 famílias, sendo que 761 famílias não puderam ser atendidas. Item 7.3. Da atuação da Fundação Estatal Regional de Saúde de Bauru Região, FERSB. A Fundação Estatal Regional de Saúde de Bauru Região é uma fundação pública de direito privado, criada em 2014, sendo uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, instituída por meio de 5 leis municipais autorizativas através dos municípios de Bauru, Pederneiras, Lucianópolis, Agudos e Macatuba, com o objetivo de desenvolver ações e serviços de saúde e responsabilidade dos municípios e instituidores, tendo como presidente do Conselho Curador o secretário municipal de saúde de Bauru. Em que pesa a personalidade jurídica de direito privado, integra a administração pública indireta, mas criada e mantida com exclusivos recursos públicos e fiscalizada pelo poder público. No município de Bauru, a fundação foi contratada para atuação na rede de urgência junto às UPAs Bela Vista, Ipiranga e Gáisio, e com contrato Covid, ou seja, quando solicitada pelo município de Bauru, na UPA do Meridota, nas unidades básicas Sentinelas do Gáisio, Falcão e Meridota. A contratação dos médicos é realizada de forma indireta, ou seja, esses profissionais criam empresas e essas pessoas jurídicas são contratadas pela FERBS, que prestam serviços aos municípios. Em fevereiro de 2020, havia 101 empresas com 115 médicos contratados pela Fundação. Já em abril de 2021, passou para 130 empresas com 154 médicos, sendo que em 15 de junho chegou a 135 empresas com 159 médicos. Até o início da pandemia, havia apenas a contratação de empresas médicas prestadoras de serviço na rede de urgência. A partir do contrato de gestão da pandemia, a Fundação passou a contratar enfermeiros, técnico de enfermagem, técnico de farmácia, além de um grupo de fisioterapeutas especialistas na área de atendimento respiratórios, todos na forma seletista. São 9 profissionais que vão se revezar para manter o atendimento 24 horas no PAC, que hoje é um hospital de atendimento à síndrome respiratória aguda. O serviço de profissionais técnicos, enfermeiros, técnico de enfermagem e técnico de farmácias são nas seguintes unidades: UBS da Bela Vista, Falcão, Gáisio e Meridota, que são as sentinelas. E depois no PAC, Pronto Socorro Central, UPAs Bela Vista, Gáisio, Ipiranga e Meridota. Hoje, somando o número de funcionários, a Fundação tem 108 empregados dessa área técnica de enfermagem, além de 9 fisioterapeutas. Há 5 anos atuando na saúde municipal, ninguém levantou qualquer suspeita sobre a prestação de serviço da Fundação. Porém, diante a falta de atendimento médico e a tramitação de uma comissão especial de inquérito na Câmara Municipal de Bauru, algumas questões começaram a ser levantadas, em especial sobre o pagamento pelo município dos plantões que não eram realizados e o encontro de contas entre Fundação e a Prefeitura.
Durante a oitiva do secretário municipal de saúde, ficou demonstrado que o município realiza pagamentos para a prestação de serviços de plantões médicos nas unidades do pronto atendimento, UPA, à fundação, sem descontar a ausência nas escalas. Ou seja, há um pagamento fixo mensal, aonde a sobra deveria ser devolvida à prefeitura. Cumpre salientar que não existe contrato de gestão entre a FERSB e o município, vez que a contratação era, até o início da pandemia, exclusiva para a prestação de serviços médicos, sendo estes contratados indiretamente pela FERSB através de pessoas jurídicas. Após levantar essa questão, o secretário municipal de saúde disse que iria realizar o encontro de contas dos plantões pagos à FERSB e eliminar o pagamento antecipado. Porém, em matéria publicada no site Contraponto, na data de 7 de julho de 2021, a administração justificou que, como vinha sendo regulado desde o governo anterior, os EPAS são feitos pelo valor global por se tratar de convênio e não de contrato. Abre aspas, fala do secretário. Verificamos que não é possível ainda pagar só pelos plantões realizados. O convênio não prevê essa situação. Prorrogamos os serviços para as duas UPAs para dar tempo de abrir o edital, agora com porteiras fechadas, aonde o prestador de serviço responde por toda a gestão e não só pelos plantões, comunicou o secretário ao jornalista Nelson Taberá do site O Contraponto. Ocorre que nos contratos entre o município e a FERSB existe cláusula que define direitos e obrigações dos partícipes, onde compete ao concedente, cláusula 2ª, a linha, inciso 1º, J, autorizar a utilização dos saldos de convênio do exercício anterior, observada a data limite de 31 de janeiro do exercício seguinte, mediante decisão fundamentada da autoridade competente. Assim, deveria a prefeitura ter utilizado os saldos dos convênios nos anos anteriores. Para que possamos ter noção de valores, durante a oitiva da diretora-geral da FERSB, perguntada quanto que a FERSB tem em caixa para cobrir essas rescisões contratuais quando forem necessárias, respondeu, abre aspas, disse a ex-presidente da FERSB, ex-diretora-geral. O contrato de gestão Covid anterior, que já terminou e estamos prestando contas, todo o dinheiro desse provisionamento já foi usado. Tem só o saldo residual atualizado do contrato de gestão que firmamos no ano de 2020 e terminou em janeiro. Só estamos esperando o município terminar a análise da prestação de contas, fechar para nós devolvermos o valor de R$ 2.058.297,95, atualizado hoje. Ocorre que foram diversos contratos nos últimos 5 anos, com vários aditivos. Não há dúvida que a ausência de médicos nos plantões aumentou durante a pandemia. Porém, entendemos que deva haver uma auditoria nas contas da FERSB para apurar se nos demais contratos aditivos também não existem saldos a serem pagos. Chama a atenção que a Prefeitura adota a modalidade do convênio para a contratação da FERSB, desprezando o marco regulatório do terceiro setor instituído pela Lei Federal 13.019 de 2014. Cumpre salientar que na metade do mês de julho de 2021, Cláudia de Almeida Prado Epicines Gavioli deixa a diretoria-geral da FERSB. Mesmo diante vários indícios de irregularidades, na data de 24 de abril de 2021, foi publicado no Diário Oficial o 4º termo aditivo do contrato Geisel, é o termo aditivo 2146-2017, no processo 8038-17, assinado em 12 de abril de 2021, com a duração de 12 meses, firmado com a FERSB, onde constaram as assinaturas do secretário municipal de saúde e da então diretora-geral da FERSB, Cláudia Gavioli. Porém, somente no dia 14 de maio de 2021, a Prefeitura encaminha à Câmara Municipal o projeto de lei autorizativa relativo a esse convênio, sendo o mesmo aprovado por maioria dos vereadores, já que corria o risco de não ter condições da continuidade da prestação do serviço de saúde, caso não fosse aprovado. Cumpre ainda salientar em que pese em constar a data de 12 de abril de 2021 no aditivo, a publicação ocorreu somente no dia 24 de abril,
ou seja, 12 dias após a data de encerramento do contrato. Outro fato que chamou a atenção foi a utilização do saldo remanescente de R$ 533.015,55 até abril de 2021 para a prorrogação do contrato da UPA Geisel. Na data de 15 de julho de 2021, os vereadores Eduardo Borgo e Edmilson Marinho deixaram a reunião virtual entre os vereadores e técnicos da Secretaria de Saúde e se dirigiram até a Secretaria, aonde constataram indícios de irregularidades, vez que não encontraram documentos que comprovassem a fiscalização dos contratos e da prestação de serviços anteriores ao ano 2020, quando o sistema foi informatizado. Assim, apontamos pela necessidade da instauração de uma nova comissão parlamentar de inquérito para apurar detalhadamente esses contratos, sem prejuízo do encaminhamento desta CEI ao Ministério Público, o qual detém o poder de requerer o afastamento do sigilo bancário, visando confrontar as movimentações financeiras do que a Fundação pode ter retido de forma indevida. No mesmo diapasão, que seja investigado o motivo pelo qual houve prorrogação emergencial dos convênios referentes às UPAs Ipiranga e Bela Vista, sem a necessidade de lei autorizativa diferente da UPA Geisel. Parte 4, presidente, encaminhamos para a conclusão. Item 8, conclusão. Esta Comissão Especial de Inquérito teve a nobre missão de levantar as ações e possíveis omissões originadas pelos gestores públicos durante um dos piores momentos da história. Tarefa difícil, diante a quantidade de informações trazidas aos autos, vez que não possuímos assessoria técnica para analisar as centenas de milhares de documentos juntados. Cumpre salientar que o resultado desse trabalho poderia ter sido mais eficiente e abrangente caso o ex-prefeito e seus ex-secretários tivessem contribuído com a CEI e comparecido nas audiências. Porém, ao que pareceu, tratou-se de uma estratégia para evitar os questionamentos, onde não podemos nos furtar da responsabilidade que nos foi atribuída pela população bauruense. O resultado desta CEI levou em consideração o roteiro traçado pelo plano de trabalho apresentado inicialmente, além das oitivas e informações públicas apontadas no rodapé desse relatório. O objetivo principal inicial foi fiscalizar o uso do dinheiro público no pagamento de dívidas contraídas pelo município anteriores à pandemia, em especial o pagamento do precatório da Floresta Urbana com dinheiro advindo do governo federal sob o manto de auxílio emergencial para mitigar os efeitos da pandemia. Porém, conforme as oitivas foram acontecendo, os integrantes dessa CEI e a população bauruense tiveram novas informações importantes que puderam ser apuradas. Em relação ao pagamento do precatório da Floresta Urbana com verba do auxílio emergencial, em que pese ter sido pago com valores de livre alocação, conforme disposto no artigo 5º, inciso 2º da Lei Complementar 173/2020, restou demonstrado que o ex-prefeito Clodoaldo Armando Gazeta não priorizou a vida humana, vez que se tratava de uma dívida que precedia a pandemia e que deveria ter sido programada, reservando o auxílio emergencial para prioritariamente mitigar os efeitos da origem pandêmica, dentre elas a abertura de leitos, principalmente pelo fato do município estar diante a um cumprimento de sentença para a criação desses leitos. Durante aproximadamente 9 meses, o governo do ex-prefeito Clodoaldo Armando Gazeta aguardou a criação de leitos de UTI pelo governo estadual, enquanto a população bauruense perecia na busca desses leitos para que pudessem oportunizar a chance de salvar vidas. Com a devida vênia, o resultado da venda da folha de pagamento dos órgãos públicos de 2019 superou as expectativas, podendo esta verba ser utilizada no pagamento do precatório da Floresta Urbana, deixando o auxílio emergencial para a criação de leitos, assim como determinava a ação movida pelo Ministério Público. Talvez a errônea interpretação da gravidade da pandemia tenha levado os gestores públicos, durante o ano de 2020, à inércia na criação de leitos e no preparo da assistência hospitalar para enfrentamento dos efeitos da pandemia. Esses fatos ficaram patentes diante do depoimento do ex-secretário de Finanças, ao dizer que o ex-prefeito acreditava que a pandemia iria durar 3 meses, enquanto o ex-secretário da Saúde clamava por leitos e o ex-prefeito continuava contando
com os 222 leitos do Hospital das Clínicas. A forma lúdica como o ex-prefeito administrou a cidade contribuiu com a morte de centenas de pessoas. Se em uma vertente o ex-prefeito não acreditava na potencialidade da pandemia, acreditando que seria muito rápida, noutra deixou de preparar o município para a próxima gestão, quando novas cepas do vírus vieram e levaram à morte centenas de bauruenses. Em síntese, e para efeitos dessa SEI, existem duas obrigações primordiais ao município, quais sejam criar leitos clínicos e de UTI, conforme cumprimento de sentença em ação civil pública proposta pelo Ministério Público e pagar o precatório da Floresta Urbana. Porém, nesse caso, sequer a ação contava com homologação do acordo quando a parcela foi paga com dinheiro do auxílio emergencial. De longe, poderíamos aceitar que não havia alternativa, visto que a dívida dos precatórios pré-existia a pandemia, assim como a obrigação de criar leitos, sendo que o descumprimento da obrigação referente aos leitos impactou em vidas. Ainda que tenhamos enfrentado uma pandemia sem precedentes, os índices mundiais apontavam que seus efeitos não iriam durar somente 3 semanas, assim como assimilado pelo ex-prefeito e sua equipe. Já em relação aos efeitos econômicos, pudemos constatar que foram catastróficos para a população bauruense, vez que milhares de empresas foram fechadas, refletindo no desemprego e na fome, sem que a SEBS pudesse socorrer os famintos. Por questões óbvias, o fechamento das atividades econômicas refletiria no fechamento das empresas e no desemprego, impactando na queda da arrecadação, assim como restou demonstrado. Porém, não podemos atribuir essa culpa somente ao ex-prefeito, já que o Plano de São Paulo, editado pelo governador Dória, foi o que mais contribuiu para o empobrecimento dos cidadãos paulistas, ainda que a arrecadação tenha aumentado no ano 2020 diante de concentração de riquezas. Não podemos nos furtar de indicar a responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, que suprimiu verbas da saúde em plena pandemia. Somente com a FAMESP, os contratos foram diminuídos em 23,3 milhões no ano 2021, impactando diretamente na morte de centenas de bauruenses. Noutra vertente, em que pese o governo do Estado manter o hospital construído na USP com parcos leitos abertos, o município não poderia se eximir da sua responsabilidade, vez que estava condenado em uma ação judicial em fase de cumprimento de sentença. Virou um movimento cíclico, aonde a não criação de leitos impactou no fechamento do comércio, devido às regras do Plano São Paulo, refletindo na queda da arrecadação, obrigando a Prefeitura a utilizar a cota de livre alocação para pagamento do precatório da Floresta Urbana, já que lhe faltava dinheiro no caixa, enquanto estava obrigada a criar leitos. Se o ex-prefeito tivesse atuado no sentido inverso, teria utilizado a verba federal para criar leitos, tirando o município da fase vermelha, diminuindo o desemprego e a queda da arrecadação, atingindo o objetivo principal de qualquer governante, que é a preservação da vida, além de conseguir pagar o precatório da Floresta Urbana. Se a falta de leitos contribuiu para a morte de centenas de bauruenses, a falta de atendimento médico também pode ser apontada como uma celeuma dessa pandemia, já que no momento mais difícil, a FERSB não conseguiu cumprir com o contrato e atender os bauruenses, fato que levou esses vereadores a questionar a forma de contratação. A citada fundação era até o início dessa SEI desconhecida por boa parte da população bauruense e dos vereadores. Porém, após a notícia que existiam saldos residuais contratuais, passou a ser vista de outra forma. Conforme contratos assinados pela Prefeitura e FERSB, de rigor, seriam as glosas percebidas pelas ausências dos atendimentos médicos após o término dos contratos. Porém, ao que pudemos observar, a única vez em que a FERSB realizou um encontro de contas com o município foi nesse ano, após a SEI apontar pela obrigação. Antes fatos já narrados, apontando possíveis irregularidades na contratação da FERSB, entendemos que essa SEI possa ter cumprido mais que seu objetivo, já que novas investigações virão. Vários outros apontamentos puderam ser feitos, assim como a falta de fiscalização das festas clandestinas e a dificuldade nas denúncias perante a ouvidoria, falta de higienização no transporte público, além de inexistência de limitação nas linhas de ônibus.
política errônea em relação ao fechamento do comércio, dentre outras. Porém, os principais pontos que pudemos indicar estão relacionados com o pagamento da floresta, do precatório da floresta urbana, enquanto o município deixava de cumprir determinação judicial em criar leitos hospitalares, e a atuação da FERSB, que recebia pagamento do município, enquanto deveria bater os valores não gastos nos plantões médicos. Assim, passamos aos seguintes requerimentos. Parte 5, requerimentos. Encaminhamento das informações ao Ministério Público para apurar as omissões no preparo do Sistema Público de Saúde, visando a criação de leitos que poderiam ter evitado as mortes ocorridas durante a pandemia. 9.2. Encaminhamento ao Ministério Público para apurar possíveis irregularidades relacionadas à contratação da FERSB. 9.3. Encaminhamento ao plenário para a instalação de uma SEI relacionada exclusivamente à FERSB. E 9.4. Encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não sei, deu um probleminha aí. Bom, Senhor, mas era a última fala, presidente. Encaminhamento ao será que talvez fique com medo de ter dado algum problema lá para os ouvintes, né, que estão nos assistindo? Quer ler os últimos 4 requerimentos, ver se a gente consegue passar para o pessoal que está em casa? Parte 5, item 9, dos requerimentos. Acho que não está conseguindo, não está na tela, Borgo. Será que caiu? Acho que caiu. Ah, voltou? Não, é a tela, né, que a gente estava. Acho que caiu. Não, posso fazer a leitura. Pode ser, pode ser. Os requerimentos, encerrando o relatório, 9.1, encaminhamento das informações ao Ministério Público para apurar as omissões no preparo do Sistema Público de Saúde, visando a criação de leitos que poderiam ter evitado as mortes ocorridas durante a pandemia. 9.2, encaminhamento ao Ministério Público para apurar possíveis irregularidades relacionadas à contratação da FERSB. 9.3, encaminhamento ao plenário para instalação de uma SEI relacionada exclusivamente à FERSB. E 9.4, que era o último item, presidente, foi aí que caiu, que encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para apuração de informações contábeis, vez que não tivemos assessoria técnica que pudesse auxiliar na análise das centenas de milhares de páginas com documentos fiscais. Bauru, 6 de agosto de 2021, Eduardo Borgo, vereador relator. E assim terminamos a minuta do relatório, né? Acho que nós temos hoje para protocolar, e estamos abertos a qualquer observação. Como nós conversamos desde o começo, a intenção desse relator era fazer um trabalho em conjunto, sem individualismo, enfim. Nós temos, acho que até hoje, às 18 horas, né, presidente, para fazer o protocolo. Exato. Caso tenha alguma observação. Tá certo. Perfeito. Eu queria, inicialmente, de saudar aí, parabenizar o vereador relator, que trabalhou muito nessa comissão especial de inquérito, fez um relatório bastante completo, né, cheio de detalhes e muitas informações que certamente poderão ser aproveitados por todos os órgãos que detêm maiores poderes do que o poder legislativo, no sentido de acirrar essa fiscalização, né, detalhar com mais informações e, além disso, né, de efetivar um trabalho, né, de penalidades maiores do que aqueles que nós temos os poderes. Então, parabéns, vereador Borgo, nosso relator, fez um trabalho de excelência. Eu gostaria, né, já agradecer todos os membros, o Augusto, o Guilherme, que estiveram conosco, a TV Câmara, equipe de tecnologia, todos os jornalistas da casa. E eu gostaria agora, então, de passar a palavra aos membros da comissão, vereador Júnior, vereador Locadora, vereador Ubiratã, que está conosco também aqui virtualmente, para que pudessem fazer as suas considerações acerca do relatório, se há necessidade de alguma complementação, muito embora a gente já tenha feito algumas reuniões durante essa semana, fiquem à vontade para fazer as suas considerações, e aí a gente vai desenrolando aqui os próximos passos. Já boa tarde já, né? Começou no bom dia, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem, presidente, todos os vereadores, imprensa,
O que falar? Parabenizar todos os envolvidos, né? Desde até o... Mas parabenizar, vereador, pelo excelente trabalho, aos assessores, aos que teve esses últimos dias, né, concentrado. Às vezes eu ligava para o vereador sempre concentrado, fazendo o trabalho. Augusto, que também deu uma atenção imensa. E deu para ver que levantamos, né, com essa SEI, a questão da SERBS, né, da FERBS, desculpa, que realmente era um agravante, né? E eu acho que depois dessa SEI, eu acho que daqui para frente vai ter dias melhores, né? Vai ser mais controlado isso daí, porque a gente viu que tava a Deus dará, né? Então, acho que no meu ponto de vista, um dos principais motivos aí dessa SEI, lógico, a ponto de apontar, como o relator apontou vários casos, números, né? Números que são muito importantes, o que poderia ter feito, o que não foi feito, que isso sirva de exemplo, né? Para que um dia, se precisar de novo, que sirva como exemplo como se fosse um erro que possa, né? Alguns erros colocados que dava para ter feito, que daqui para frente possa mudar. Mas eu acho que o principal mesmo é esse negócio da FERBS. Eu acho que daqui para frente vai melhorar muito. Então, mais nada que parabenizar todos os envolvidos, viu, presidente? Parabéns também pelo trabalho. Mas, Borgo, parabéns a todos mesmo, porque é trabalho de gigante isso daí, tá bom? Obrigado, vereador Locadora. Vereador Juninho, alguma consideração? Quer alguma alteração, algum ajuste? Bom dia, né? Agora boa tarde já, presidente, Manuel Lozila, vereador relator Eduardo Borgo. Primeiro agradecer a todos os funcionários da casa, né? Todo o trabalho de SEI sempre é um pouco traumático, porque nós sabemos das dificuldades que existe, as limitações dentro da Câmara Municipal, por questões de funcionários, de quadro e tudo isso, e mesmo assim os funcionários têm agarrado, se disposto aí a fazer um trabalho na pessoa do Júnior, que está assessorando toda essa comissão de trabalho que foi executado. Foi colocado aqui, tivemos bastante oitivas, bastante informações, sabemos do trabalho que foi do vereador Borgo em cima desse relatório, se dedicou bastante, foi colocado aqui muitos apontamentos. A Câmara Municipal, nós estamos apontando, nós não somos o juiz para julgar, então, né, se tem algo aí que alguém discorda, né, a pessoa tem o direito de falar, de colocar aquilo. Nós estamos apenas apontando aquilo que foi analisado, aquilo que chegou para a gente. Como o Borgo mesmo disse, as pessoas tiveram a oportunidade de vir aqui esclarecer algumas coisas e acabou não vindo. Então, poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais aproveitoso e esclarecedor. Então, só tenho que agradecer, parabenizar o trabalho nesta comissão, do relator, na condução do presidente também, Manuel Lozila, e do vereador Borgo, que teve aí um trabalho de analisar muita coisa, de ouvir, de se atentar um pouco mais do que todo mundo, porque tinha aí uma responsabilidade de gerar esse relatório. Então, é mais essas informações, eu acho que vai servir para a gente melhorar daqui para frente aquilo que foi colocado. Nós temos que, não adianta daqui um ano nós fazermos outra SEI da Covid e o que foi falado se repetir. Eu acho que vai servir para a prefeita atual, para ela pensar nas ações que ela vai tomar daqui para frente, para que não se repita, né? Os problemas vão estar aí, mas ela tem possibilidade de tornar o caminho diferente do que já foi construído. Então, eu acho que serve mais para poder apontar, direcionar, e aí é ela que toma as decisões também daqui para frente. Então, parabenizar o relatório e todos os envolvidos. Obrigado, vereador Júnior. Vereador, o Biratã, ele havia caído aqui e aí acho que não conseguiu retornar ainda. Então, mas assim, o Biratã já sinalizou no chat aqui que está de acordo também, ok, e não tem nenhuma consideração nesse momento. Então, eu vou, antes de finalizar, mais uma vez agradecer a todos os participantes, aqueles que puderam estar aqui conosco, que foram ouvidos também, que se disponibilizaram. Esse é um sinal
de que buscaram fazer o seu melhor e vieram até a esta comissão para prestar conta, né? E eventualmente alguns até pedir desculpa, porque, como o vereador relator mencionou, foi algo desconhecido, né? Que aconteceu de maneira muito rápida, ações precisaram ser tomadas a toda hora, a cada minuto. Não temos dúvida de que no anseio de tentar ajudar, todos exerceram o seu melhor, né, o bom senso, e obviamente alguns erraram em determinados momentos, né? Talvez pelo desgaste, enfim, em situações, e isso certamente vai ser pauta de apuração. Agradecer aos vereadores que participaram e vou devolver a palavra ao vereador relator, se quiser fazer alguma consideração final, antes da gente partir para o encerramento. Obrigado, presidente. Na verdade, só agradecer mais uma vez aos vereadores que participaram dessa ceia. Primeira vez, né, Júnior, que eu participo, no caso, estou no meu primeiro mandato, a primeira comissão especial de inquérito. Então, foi muito importante a colaboração especial do Augusto, que nos ajudou bastante, nos auxiliou nesse trabalho. Parabéns, Augusto. Parabéns e obrigado a todos. Tenho a convicção de que estamos contribuindo para o município de Bauru. Como Vossa Excelência disse, ninguém sai de casa para errar ou para fazer o mal. As pessoas saem para acertar e para ajudar. E se falhas foram cometidas, com certeza, por ser uma questão inédita, uma questão diferente, que nunca passamos por isso, mas o administrador público, ele tem o ônus de suas decisões. Nós sabemos, às vezes, que pode não ter ocorrido alguma questão com dolo, com vontade de errar, mas, assim como os administradores do Executivo, nós também estamos sujeitos temos que errar o mínimo, né? Errar, nós vamos errar, mas tem que ser o mínimo, porque os nossos erros impactam em decisões que refletem na vida de milhares de pessoas. E estamos todos dispostos a fiscalizar e ser fiscalizado. Espero que tenha conseguido ajudar o município. E, mais uma vez, muito obrigado aos vereadores e aos membros funcionários dessa casa, também aos meus assessores, ao doutor Eliseu e ao Tiago Vendrame, que tem me auxiliado. Obrigado. Bom, não tendo mais, né, nada a ser tratado, eu só gostaria de reforçar que o papel, né, desta Casa de Leis é exatamente no sentido de fiscalizar. A SEI pôde abrir novos horizontes, trazer novos documentos. De fato, né, com a estrutura que nós temos e o capacity humano que nós temos, dificilmente conseguiríamos fazer a leitura precisamente das 640 mil páginas constantes desse documento, mas os principais documentos nós pudemos selecionar e fazer a leitura. É por isso que os encaminhamentos, né, são aos devidos órgãos para que possam fazer as análises profundas. E um ponto importante foi o fato de que encontramos uma inconsistência, né, na instituição FERSB, que faz o repasse aos médicos. Isso será apreciado com mais detalhe, né? Parabéns a todos os envolvidos que encontraram essa situação e, efetivamente, né, demos o nosso máximo, né? Fizemos aquilo dentro do que possibilita o regimento interno, que são no máximo 90 dias, né, para finalizar uma comissão especial de inquérito. Trabalhamos bastante para entregar à população mais detalhes e informações daquilo que nós levantamos. É óbvio, a fiscalização ela é contínua. Nós encerramos um ato da Comissão Especial de Inquérito, mas a fiscalização permanece. Ela é diária, todo dia, e fatos vão chegando e nós vamos buscando, e se necessário for, voltaremos a esse assunto da Covid em qualquer momento. Então, eu queria mais uma vez agradecer, né, aos meus colegas aqui, membros da comissão, parabenizar a todos, né, o vereador relator, parabenizar o Augusto pelos trabalhos, a todos aqueles que estiveram conosco,
E nada mais havendo, aliás, antes gostaria de registrar que o relatório, né, do relator foi aqui aprovado pelos, né, demais membros da comissão e agora segue para protocolo no apoio legislativo, para leitura em plenário e votação. E depois os encaminhamentos devidos, sendo aprovado. Portanto, nós temos a missão, e aí nós já faremos o documento para a abertura de uma nova comissão especial de inquérito para apurar especificamente a SEI. Então, todos aqui os vereadores membros da comissão assinarão o documento, e acredito que outros vereadores também assinarão após a aprovação em plenário. E, portanto, o relatório está aprovado nessa comissão especial de inquérito para ir a plenário. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada esta reunião e a comissão especial de inquérito no dia 6 de agosto de 2021, às 12 horas e 24 minutos. E declara finalizado o trabalho desta comissão especial de inquérito. Uma boa tarde a todos, Deus abençoe e um ótimo final de semana.